Estamos de volta com a parte 5 desse informativo 842 do STJ e já começamos com os julgados da quinta turma, beleza? Então, o primeiro julgado foi inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma: um cabo de vassoura pode ser considerado arma branca imprópria com potencial lesivo suficiente para atrair a aplicação da causa de aumento de pena do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 7º do Código Penal, independentemente de perícia, se a lesividade do artefato ficar demonstrada por outros elementos probatórios, como os depoimentos das vítimas. Gente, temos aqui o artigo 157, o crime de roubo, e temos uma causa de aumento. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade, inciso 7º do parágrafo 2º, se a violência ou a grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. E aí vem a pergunta, o que é arma branca? Arma branca é algo que não é propriamente uma arma, mas que naquele contexto está sendo utilizado como arma. Então pode ser, por exemplo, uma faca, pode ser, por exemplo, um porrete e pode ser, por exemplo, um cabo de vassoura. Então a pessoa cometer um roubo, um cabo de vassoura. Pode, é uma arma branca, ameaça. Passa a bolsa, eu te dou uma vassourada, faz parte. E aí, gente, o ponto mais interessante aqui desse julgado é dizer, independentemente de perícia. E aí eu me imagino o perito chegando até mim, um cabo de vassoura para periciar. Não faço ideia do que poderia ser escrito nesse laudo, Mas, enfim, dá para periciar o cabo de vassoura sim, mas não é necessário, tá? Então, a apreensão da arma branca não é necessária, não é necessária a perícia, desde que a lesividade seja demonstrada de forma concreta por outros meios de prova. E aí, no caso concreto, essa lesividade ficou atestada pelos depoimentos da vítima, uma vez, que o cabo de vassoura foi utilizado contra os pescoços das duas, comprovando-se que se trata de um objeto com potencialidade lesiva. Estou tentando imaginar que a cena, um cabo de vassoura apontado no pescoço. Enfim, gente, tá tarde já, eu não vou ficar refletindo muito sobre isso não. Mas o fato é que o cabo de vassoura pode ser considerada uma arma branca imprópria sim, beleza? E caso a lesividade seja atestada por outros meios, nem precisa periciar o cabo de vassoura não. Então, como é que ficou o destaque? Um cabo de vassoura pode ser considerado arma branca imprópria com potencial lesivo suficiente para atrair a aplicação da causa de aumento de pena do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 7º do Código Penal, independentemente de perícia, se a lesividade do artefato ficar demonstrada por outros elementos probatórios, como os depoimentos das vítimas. Próximo julgado foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: a absolvição, com base no quesito genérico, é assegurada pelo artigo 483, inciso 3 do CPP, permitindo aos julgadores decidir com base em íntima convicção, independentemente das provas apresentadas. Tal prerrogativa é compatível com o princípio da soberania dos vereditos e a plenitude da defesa, que são pilares do Tribunal do Júri. Gente, lá no artigo 483 do CPP, nós temos a ordem dos quesitos que são formulados no júri. E aí, o que eu quero que vocês se atentem? Olha só, 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre: primeiro, materialidade do fato; segundo, autoria ou participação; e terceiro, se o acusado deve ser absolvido. E aí, se a resposta aqui for não, aí passa para a existência de causa de diminuição de pena e depois para a existência de circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecida na pronúncia ou decisão posterior que admitiu a acusação, Então, tudo certo. O que eu quero que vocês se atentem é exatamente
nesse terceiro quesito, que diz assim, ó, o acusado deve ser absolvido? E aí, gente, aqui nós temos uma possibilidade, inclusive, de absolvição por clemência, né? Isso aqui faz parte da soberania do júri. Então, não existe uma contradição se o jurado responder: o crime ocorreu? Ocorreu, então tem materialidade. Foi essa pessoa aqui que está sendo julgada que cometeu? Foi ele que matou. Então, tem autoria. Ele tem que ser absolvido? Deve ser absolvido. Aí a acusação apela alegando que houve uma manifesta contrariedade, né? Houve aqui uma decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, que é uma das possibilidades de apelação no tribunal do júri. Lembrando, a apelação no tribunal do júri é algo muito excepcional, então nós só temos nessas 4 hipóteses que estão lá no artigo 593. Então, se ocorrer nulidade posterior à decisão da pronúncia, se a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, se houver um erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena da medida de segurança, não é? Ou, por último, quando há uma decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. E aí se pergunta, absolver por clemência, por exemplo, é uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos? Não é. Não é. Então, nesse caso, não é possível a apelação. E aí, gente, sobre esse ponto, tomem muito cuidado, tá? Porque o STF editou uma tese de repercussão geral muito recentemente, ao tema 1087. Ele saiu em informativo, foi o informativo 1153, dizendo que é cabível, em tese, o recurso de apelação nas hipóteses de decisão do tribunal do júri amparada em requisito genérico, quando houver de fato uma manifesta decisão contrária à prova dos autos. Agora, olha só o que aqui diz o tópico 2 dessa tese. O tribunal de apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido a apresentação constante em ata de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do STF e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos. Então, calma lá, não é? Até que é possível sustentar que essa decisão de absolvição no quesito genérico é manifestamente contrária à prova dos autos. Mas se houve tese de clemência, essa tese ela encontra suporte fático nos autos, e ela também não é contra precedente vinculante do STF, e está tudo certo. Que precedente vinculante do STF é esse, professor? É a questão da legítima defesa da honra, tá? Aquela situação do marido traído, por exemplo, que mata a mulher em legítima defesa da sua honra. Aí eu te pergunto, é possível a absolvição por clemência nesse caso? Não é não, tá? Não é. Por precedente vinculante do STF nesse sentido da inconstitucionalidade dessa tese da legítima defesa da honra, que sequer pode ser levantado em tribunal do júri mais, tá? Então, qual é o finalmente aqui? É que se houve tese de clemência e essa tese encontra suporte fático, então realmente não é possível a apelação em face da decisão do tribunal do júri que acolheu a absolvição pelo quesito genérico. Então, como é que ficou o destaque do julgado? A absolvição com base no quesito genérico é assegurada pelo artigo 483, inciso 3 do CPP, permitindo aos jurados decidir com base em íntima convicção, independentemente das provas apresentadas. Tal prerrogativa é compatível com o princípio da soberania dos vereditos e da plenitude de defesa, que são pilares do tribunal do júri. Seguindo em frente, gente, próximo julgado foi inserido na Lei 8137 de 90, Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, e o destaque ficou da seguinte forma: a mera existência de discussão judicial acerca da validade do lançamento tributário não impede o andamento do inquérito policial em razão do princípio da independência das instâncias. Então, olha só, né? Nós temos lá no artigo 1º da Lei 8137 de 90,
que é a lei que trata dos crimes contra a ordem tributária, 5 crimes, não é? Os incisos 1 a 4 e o inciso 5º do artigo 1º. Os crimes do inciso 1 a 4 são crimes materiais e dependem para sua consumação do efetivo resultado. Já o crime do inciso 5º, que é aquele de negar ou deixar de fornecer quando obrigatório nota fiscal ou documento equivalente relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação, aí aqui nós já temos um crime de natureza formal que dispensa do processo administrativo fiscal para o desencadeamento dessa persecução penal. Então aqui não se aplica a súmula vinculante 24. Que súmula vinculante 24 é essa, professor? Ela diz que não se tipifica crime material contra a ordem tributária prevista no inciso 1 a 4 do artigo 1º da Lei 8.37 de 90, antes do lançamento definitivo do tributo. Beleza, então temos que a configuração de crime material contra a ordem tributária depende do lançamento definitivo do tributo. Agora vamos para uma situação. Imagina que existe lançamento definitivo do tributo. E aí, por conta disso, iniciou-se um inquérito policial para investigar um crime material contra a ordem tributária. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que nesse meio tempo o investigado propôs uma ação judicial requerendo a anulação do lançamento desse tributo. E aí, qual era o contexto? A execução fiscal ela chegou a ser extinta sem resolução de mérito. Além disso, havia uma ação judicial questionando a validade do lançamento tributário, mas não existia nenhuma decisão judicial de fato anulando. E aí é possível requerer o trancamento desse inquérito policial nesse contexto? Gente, não, né? Não é possível. Por quê? Porque não há nenhuma decisão judicial anulando o lançamento tributário. Então, por mais que haja uma ação judicial questionando esse lançamento, isso não impede a persecução penal, até porque há uma independência das instâncias, né? Instância administrativa, civil e criminal são independentes entre si. Então, como é que ficou o destaque? A mera existência de discussão judicial acerca da validade do lançamento tributário não impede o andamento do inquérito policial em razão do princípio da independência das instâncias. E, gente, o último julgado de hoje é da 6ª turma do STJ, foi inserido na Lei de Drogas e o destaque ficou da seguinte forma: para a concessão de salvo-conduto pelo plantio de cannabis sativa para fins medicinais, não é exigível a comprovação da impossibilidade financeira de aquisição do fármaco importado autorizado na Anvisa. Então, gente, olha só. Existia esse debate, né, por muito tempo acerca da possibilidade ou não de concessão de um habeas corpus preventivo para plantio de cannabis para fins medicinais. Cheguei a comentar em informativos decisões que eram contrárias, né? Diziam que não era possível. Mas hoje, tanto a 5ª turma quanto a 6ª turma do STJ já definiram, né, que é possível sim, que é possível esse salvo-conduto para fins exclusivamente terapêuticos com base no receituário, em laudo subscrito por médico profissional especializado, né? Então, hoje em dia é possível, inclusive também decisões de informativo. A decisão da 6ª turma nós temos, por exemplo, informativo 742 e da 5ª turma no informativo 758. Nós também temos uma decisão da 3ª seção do STJ, que determinou que o plantio e a aquisição de sementes de cannabis sativa para fins medicinais não configuram conduta criminosa, independentemente da regulamentação da Anvisa. Aqui foi decisão que saiu no informativo de número 794 do STJ, né? Então está superada aqui
aquela decisão que eu cheguei a comentar, como eu disse, no informativo 736, que era uma decisão da 5ª turma do STJ, que dizia que não era possível esse habeas corpus preventivo para o plantio da cannabis sativa para fins medicinais, beleza? E aí, gente, agora no informativo 842, né, que é esse que nós comentamos hoje, nós avançamos ainda um pouquinho mais. Porque qual foi o questionamento aqui? O questionamento foi o de que existe um medicamento que é registrado pela Anvisa, só que esse medicamento ele é importado, ele tem um custo elevado. E aí o Ministério Público ele quis sustentar, ou melhor, ele sustentou que para que se aplicasse essa jurisprudência fixada pelo STJ ao caso concreto, seria necessário demonstrar que o jurisdicionado não teria condições de importar esse medicamento. Então, olha só, seria um novo requisito, né, digamos assim. Você tem que precisar, não é? Você tem que ter um laudo médico comprovando que você necessita e, além disso, você tem que comprovar que você não tem condições de importar o medicamento. E aí, nesse caso, você vai poder plantar. Gente, esse requisito está na decisão do STJ? Não, não está, não é? Não está na jurisprudência que foi fixada. E não há uma necessidade de demonstração da impossibilidade financeira de adquirir esse medicamento, beleza? Então, esse não é um requisito, tá? Não é necessário demonstrar essa impossibilidade financeira, não. Então, como é que ficou o último julgado desse informativo 842 do STJ? Para a concessão de salvo-conduto no plantio de cannabis sativa para fins medicinais, não é exigível a comprovação de impossibilidade financeira de aquisição do fármaco importado autorizado pela Anvisa. Então, gente, acabamos aqui a 5ª e última parte desse informativo 842 do STJ. Eu lhe pergunto aí quantos likes esse guerreiro aqui merece. Até quase meia-noite aqui gravando, já quase sem voz. Então fortalece aí esse projeto, tá? Deixa um comentário contando o que achou, deixa um like, compartilha com alguém, não te custa nada e me ajuda demais. Realmente eu vou ficar muito grato. E meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito de verdade a você que teve a paciência de ouvir até o final esse informativo, que foi bem maior do que o normal, né? 5 partes. Então, muito obrigado a você que teve essa paciência e até a próxima.